Separei três momentos assim para comentar com vocês, com quem está aqui conosco, mas também pensando numa coisa que a gente estava conversando, né, Arthur, que... Você prefere Arthur ou Fernando? Não lembro. Fernando Arthur, tanto faz. Fernando Arthur. Pode ser Arthur. Também, pode ser Arthur, tá. Mas Pensando também que eu acho que não é um primeiro exatamente momento, mas é um momento que não precisa ser o último e que nem precisa ser esgotado, né? Que é legal. O Magu estava comentando isso também, né? E o Pedro, que é legal que a gente pense também que é um momento em que a gente pode, de repente, disparar outros, né? Para a gente ir dando continuidade a essa conversa. Aí eu peguei o começo, o mais recente e um do meio, que eu achei que fazia sentido. Essas que vão me dizer se faz. Tem três momentos que eu acho que foram bem importantes para mim, de conquistas mesmo do movimento aqui. Um foi o primeiro, que foi a primeira coisa que eu fiz aqui no Movimento Cultural, foi o Abraço ao Teatro Deodoro. Chamava Movimento Sou Artista, Luto. E aí o luto tinha a ver com luta e tinha a ver com morte, né? Com luto, porque o Teatro Deodoro estava paralisado e já tinha, desde 2008, 21 meses paralisado, com a placa que dizia que eram 3 meses de reforma, e ele já estava há 6 meses sem movimentar nada, sem ter nenhum tipo de reforma. E aí, naquela época, foi um movimento que surgiu, principalmente do Davi Farias e do Lael Correia, e a gente foi se agregando, e foi muito interessante, porque eu achei muito interessante uma coisa que o pessoal comentava e que a gente fez dar certo, que era as pessoas saberem onde nos encontrar. Porque a gente tinha uma reunião que era, se não foi exatamente isso, mas era quase isso. Segunda-feira, às 7 horas da noite, no Teatro Deodoro, ali naquele pátio. Então, eu sabia que segunda-feira a gente estava se encontrando para debater essas questões e as pessoas iam chegando. Porque quando você firma uma coisa assim, com muito compromisso, com total... Você sabe que aquilo ali as pessoas estão comprometidas e aquilo vai começar na hora. Se não for na hora, mas no máximo aquele atrasozinho regulamentar, né? Mas tá ali, as pessoas estão conversando, estão construindo, e elas sabem quem procurar, quando procurar, tem a lista de e-mail, e aí a gente construiu de forma que todas as atividades culturais, todas não, né, mas muitas, ao final da atividade, o artista falava sobre o ato que ia acontecer. Isso durou uns 40 dias, e aí, na música, isso virou uma coisa que a gente pode dizer que é semelhante a coisa viral, né? Em que você constrói uma ideia e as pessoas vão reproduzindo ali mas aí viral, mas é analógico, né? Reproduzindo assim nos seus shows, ao final das suas peças. Então sempre tinha alguém que parava para falar do que o Teatro Deodoro estava paralisado, e o grande medo da galera era porque ele tinha ficado 10 anos parado. Assim, então poderia acontecer esse abandono novamente. E aí, no dia do ato, foi um grande, tipo um festival, né? Várias apresentações, e o abraço mesmo, que a gente conseguiu abraçar simbolicamente, mas fisicamente o Teatro Deodoro mesmo, juntando com os cidadãos que estavam ali na Praça Deodoro. Então, teve o negócio do overdose, né? Que o Davi roteirizou, a gente ensaiou 10 minutos, tinha uns cones de cartolina, e a gente botava porque a gente éramos os anões, os trabalhadores, os gnomos invisíveis que trabalhavam no teatro. Então a gente fazia essa performance para fazer a caricatura, né? Porque que ninguém via, né? Só podia ser gnomos invisíveis. Aí a gente movimentou, que era um evento que durava 12 horas de arte, e chamava a galera em peso, né, para apresentar lá em 2009. Então, tinha uma questão muito do artístico, né, de todo mundo estar com a fitinha preta para demonstrar o luto, que era uma coisa a gente fez o ato indo, todo mundo com seus figurinos dos seus trabalhos, né, para poder também mostrar que era um ato de artistas, de trabalhadores. Então, acho que tem algumas coisas que a gente vai aprendendo no caminho e que acho que a gente não passa, não conversa com outras pessoas, vai ficando perdido, né, na história. E aí, procurando, eu achei muito legal que eu vi que tem um trecho sobre esse processo
na dissertação de mestrado do Davi Farias, que é professor da ETA, hoje em dia, né? Que foi uma das pessoas que a gente estava à frente dessa construção.